Vamos falar sobre os eletroscópios e também sobre a força eletrostática. A gente tem um eletroscópio de folhas aqui, né? E aqui uma ferramenta muito importante, que a gente vai falar dela depois, chamada balança de torção, que permitiu o estudo da força eletrostática. Vamos lá? Bom, primeiramente, um conceito essencial para a gente é a questão da atração de corpos neutros, né? A gente sabe que corpo positivo atrai negativo, né? Corpos opostos se atraem, corpos com cargas iguais se repelem, mas e o corpo neutro? O corpo neutro é sempre atraído. Vamos entender por quê. Bom, então digamos que eu aproxime um corpo B, esse corpo B ele tem uma carga, por exemplo, positiva, eu estou aproximando de um corpo condutor C, tá? Quando é a aproximação, gera um processo de indução, né? Gerando uma carga negativa aqui desse lado e uma positiva do outro lado. Aí, essa carga negativa gera uma força de atração F1, depois nós vamos falar sobre a força, e gera uma força de repulsão F2, né? Atração dos negativos, repulsão dos positivos. Acontece que essa carga negativa está mais perto da positiva do que a outra positiva. Então, a força de atração é maior do que a força de repulsão. Então, consequentemente, o corpo C ele é atraído. Note que, nesse caso, não houve contato entre os corpos, né? É apenas a aproximação. Mas a aproximação de um corpo carregado é suficiente para provocar a atração de um corpo neutro. Evidentemente, se houver contato, a coisa vai mudar. Porque se houver contato, né, aí o corpo C ele vai adquirir uma carga positiva também e, consequentemente, aí não haverá mais aquela força de atração, haverá somente uma força de repulsão. Bom, isso é fundamental para a gente entender o funcionamento de um pêndulo eletrostático de um eletroscópio em geral. O que é um eletroscópio, para começar? Um eletroscópio é qualquer dispositivo que pode ser utilizado para verificar se um corpo possui carga elétrica ou não, se ele está eletrizado ou não. Um pêndulo eletrostático é um eletroscópio, é um tipo de eletroscópio. E ele é muito simples. Ele é basicamente uma esferinha de metal, ou um revestimento de metal, suspensa por um barbante, por um fio, tá? Isolante. E o que acontece? Se eu chegar a um corpo aqui, aproximar dessa esfera, um corpo que tem uma carga, essa esfera a princípio está neutra. Mas, como a gente viu, mesmo estando neutra, ela será atraída por esse corpo positivo. Então, o fato dela se deslocar, né, da posição de equilíbrio que ela ficaria, né, ela vem para cá, então, o fato dela deslocar para essa posição indica que você tem uma carga aqui, né? Às vezes eu não sei que esse corpo tem uma carga, eu quero descobrir, né? Então eu aproximo. Se a esfera se mover, é porque ele tem carga. Se a esfera ficar paradinha lá, é porque esse corpo aqui não tem carga. A mesma coisa aconteceria com o corpo negativo, né? Também atrairia essa esfera porque ela está neutra. Um corpo neutro atrai tanto por corpos positivos quanto por corpos negativos. Um eletroscópio um pouco mais desenvolvido é o eletroscópio de folhas, tá? E ele tem esse esquema básico de funcionamento aqui. Então, ele é isolado do meio externo, né? Aqui tem uma bolha de vidro aqui, tem um isolante aqui fechando, uma base isolante também. Agora, o resto é tudo de metal. Ele tem folhas de metal, quer dizer, metal bem fininho, que consegue se mover, né? Essas folhas conseguem se aproximar ou se afastar. Essas folhas são ligadas por uma haste de metal até uma bola, uma esfera de metal lá em cima. Ok? Bom, então, o funcionamento é todo baseado no movimento dessas placas,
tá? Então, no caso aqui, por exemplo, esse eletroscópio está neutro, e aí eu chego um corpo que tem uma carga positiva aqui em cima. Esse corpo com essa carga positiva aqui em cima, ele vai atrair os elétrons livres, que isso aqui é metal, né? Tá cheio de elétrons livres. Ele vai atrair os elétrons livres cá para cima, né? Consequentemente, lá embaixo só vai ficar positivo. Então, você vai ter uma carga positiva lá embaixo. Nas duas folhas, você vai ter uma carga positiva. Essas positivas se repelem, e aí as placas, as folhas vão se afastar, vão se abrir. Tá? Então, a presença de um corpo carregado faz com que essas folhas, que a princípio estavam afastadas, que elas se afastem, indicando que existe uma carga elétrica aqui. Ok? A mesma forma, se eu chegar um corpo negativo aqui, ó, ela vai repelir os elétrons livres lá para baixo, né? Então, essas placas que estavam juntas, né, antes de aproximar o corpo, com a aproximação desse corpo, elas vão se afastar, né, por causa da repulsão. Ok? Então, aqui já é uma foto, né, de um eletroscópio já mais caseiro, vamos dizer assim. Esferinha de metal. Ok? Então, essa é a ideia do eletroscópio neutro, beleza? Vejam que, a princípio, o eletroscópio ele não te permite determinar o sinal da carga do corpo. Ele só permite verificar se o corpo possui carga ou não, tá? Mas tem jeito de usar o eletroscópio para determinar a carga? Claro que tem. É só usar a cabeça e a carga. Para isso, a gente vai dar uma carga para o eletroscópio. Nós vamos fornecer uma carga para o eletroscópio, tá? Então, vou pegar esse corpo aqui, que tem uma carga, vou encostar no eletroscópio, aí o eletroscópio vai ficar com carga também aqui, ó, do mesmo sinal, porque é uma eletrização por contato. E aí o nosso eletroscópio ficou com uma carga positiva, por exemplo, poderia ser negativa, né? O eletroscópio com carga, as placas vão ficar afastadas, porque já tem carga igual nas duas placas e já está acontecendo a repulsão, mesmo depois que esse carinho foi embora, porque o eletroscópio já tem carga. Bom, aí você tem, então, digamos que você tem um eletroscópio que já tem uma carga aqui, e aí você aproxima um corpo C aqui dele, e aí você compara, olha como que estão as plaquinhas aqui, e olha como estavam antes. A separação entre as plaquinhas diminuiu, tá vendo? Se a separação entre as plaquinhas diminuiu, o que aconteceu? Bom, vamos pensar em termos de elétrons, né, gente? Se está positivo, você tem elétrons aqui, mas está faltando elétrons, né? Quando você chega um corpo aqui, tá vendo que ficou mais carga positiva aqui em cima e menos carga positiva lá embaixo? O que faz a carga positiva subir para ficar perto do C? O que atrai uma carga positiva? Uma carga negativa, né? Então, quer dizer que o corpo C tem carga negativa, tá? Então, como a separação entre as placas diminuiu, né? Aquela era grande, aquela diminuiu, é porque esse corpo aqui tem carga oposta à do eletroscópio. Se eu já sei que o eletroscópio tem carga positiva, porque fui eu que dei essa carga para ele, então eu também vou saber que o corpo C tem carga negativa, oposta. Ok? Agora, se fosse o contrário, né? Se eu tenho uma separação das placas aqui, na hora que eu chego um corpo aqui, a separação entre as placas aumenta, tá? Então, pela lógica, a carga que tem no eletroscópio é a mesma do corpo C agora. Porque aí a repulsão dessa carga que faz aumentar a quantidade de carga lá embaixo, aumentando a repulsão e aumentando a separação das placas. Ok? Deu para entender? Então, recapitulando. Se a separação entre as placas aumentar, a carga do corpo C é a mesma carga do eletroscópio. Se a separação entre as cargas diminuir, a carga do corpo C é menor, é diferente, sinal contrário, do eletroscópio. Beleza? Muito bem.
A gente está falando aí em atrair, a gente está falando aí em repelir, né? A gente fala que corpos com cargas opostas se atraem, a gente fala que corpos com cargas sinais iguais se repelem, né? Mas o que é atrair? O que é repelir? É fazer uma força, né? Atrair é fazer uma força para o seu lado. Repelir é fazer uma força para o outro lado. Não quero ser aqui, não gosto de ser, né? Então, nós estamos falando de força. Que força é essa? Essa, então, é a força eletrostática, tá? A força eletrostática que existe entre cargas elétricas, ou melhor, entre corpos que possuem cargas elétricas, ok? E quem estudou essa força detalhadamente foi esse sujeito aí, ó, Charles Coulomb, tá? Por isso que a lei chama Lei de Coulomb. Ele usou esse dispositivo que eu mostrei para vocês no início da aula, chamado balança de torção, né? Você consegue dar uma carga elétrica para essa esferinha aqui, uma carga elétrica para essa esferinha aqui, e avaliar a força entre elas pelo tanto que isso gira, porque aí essa haste central aqui, esse fio, ele torce de acordo com a força que existe entre as cargas, e aí você consegue medir a força. Aí você consegue dar carga para as partículas e medir a força entre elas. Ok? Foi isso que o Charles Coulomb fez. E ele percebeu alguns detalhezinhos importantes. Primeiro, ele percebeu que essa força ela era proporcional ao módulo das cargas. Então, quanto maior a carga Q1, a partícula Q1, né, maior a força. Ela também é proporcional a outra carga, Q2. Então, quanto maior o Q2, maior a força. Então, a força depende das cargas. Quanto maior forem as cargas, né, maior a força. Agora, com a distância acontece o inverso. E o inverso do quadrado. Quanto maior a distância, menor a força. E menor ao quadrado. Isso significa que se você aumenta 2 vezes a distância, a força divide por 4. Se você triplicar a distância, a força divide por 9. Ok? Então, a força faz um papel muito importante, a distância faz um papel muito importante na força. Colocando isso em termos de equação, né, a gente vai ter a fórmula da força, né? A força, então, é K, que é uma constante, Q1 vezes Q2, que são as cargas, aqui em módulo, tá, gente? Não precisa colocar sinal aqui, não, sobre a distância quadrada. Então, essa é a equação da lei de Coulomb. E o K, então, chamado de constante eletrostática, depende do meio no qual essas cargas estão, tá? O que a gente vai mais usar é no ar e no vácuo. No ar e no vácuo, esse K tem um valor de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Não se preocupe com essa unidade. Ela é grandona assim, mas ela só mostra para a gente o quê? Ela mostra que a força vai estar em Newton se você usar as distâncias em metros, tá? A distância tem que estar em metro e as cargas têm que estar em Coulomb, tá? Então, cuidado, porque às vezes a carga vem em microcoulomb, aí você vai ter que converter. A distância vem em centímetros, vai ter que converter, tá? Tem que prestar atenção nesses detalhes aí. Aí, se não for o ar e não for o vácuo, bom, aí você vai ter um valor menor do que esse. Aí você vai ter uma tal de constante dielétrica, que você vai ter que dividir esse valor pela constante dielétrica do meio. Ela é sempre menor. O maior valor possível para cá é esse aqui. Ok? Bom, e como toda força, pessoal, a gente não pode esquecer que a força eletrostática também é vetorial. E se é vetorial, toda grandeza vetorial tem módulo, direção, sentido, certo? O módulo, a gente acaba de ver, é para usar a lei de Coulomb para determinar. Direção. A direção da força eletrostática, ela é a direção da reta que liga uma carga na outra. Então, tá vendo essa reta pontilhada aqui? É uma reta traçada de uma carga na outra, e é sobre essa reta
que fica a direção da força, tá? E o sentido? O sentido da força vai depender dos sinais das cargas, tá? Então, se são sinais iguais, igual aqui a gente tem duas cargas positivas, a gente vai ter uma força de repulsão. Então, é para o lado oposto à carga que faz a força. Essa carga empurra essa para a direita, essa carga empurra essa para a esquerda. E se os sinais são opostos, aí é uma força de atração. Então, essa carga puxa essa aqui para a esquerda e essa carga puxa essa aqui, essa carga puxa essa para a direita. Então, a gente vai ter uma atração. Então, na hora de desenhar os vetores, muitas vezes a gente vai ter que desenhar os vetores, a gente tem que ficar atento a isso, é uma força de atração, repulsão, tal. E, para a tristeza de muitos, mas não vou pegar muito pesado com isso, tá? Pode acontecer casos em que a gente tenha mais de duas cargas, né? E aí a gente tem mais de uma força, né? Nessa figurinha assim, bonita, né? A gente tem três cargas aqui, Q1, Q2, Q3. E aí, consequentemente, a gente tem duas forças atuando em cada uma. É porque a gente tem, em Q3, por exemplo, vamos analisar Q3. Em Q3, a gente tem a força de Q1, que é essa aqui, ó, F13, e tem a força de Q2, que é F23. F23 é a força que 2 faz em 3. F13, a força que 1 faz em 3. E aí, para você achar a força resultante, você tem que combinar os valores de F13 com F23 para achar a resultante vetorial aqui no meio. Ok? Da mesma forma, na carga 1, por exemplo, teria a força da carga 2 e a força da carga 3. Para achar a resultante, tem que fazer a resultante dessas duas. Na carga 2, teria a força da carga 1 e a força da carga 3 também teria que fazer a resultante. Ok? E aí vem toda aquela história lá que a gente viu no primeiro ano, de calcular a resultante vetorial. A gente deu um tempo nessa história no passado, mas esse ano ela volta com força. Ok? Então vamos ficar atentos aí, porque algumas questões podem aparecer nesse sentido. Beleza? Ok? Muito bem, pessoal. Então, esse vídeo é curto, né? Tem muita informação aí, né? Sei que vai aparecer muita dúvida, né? Então, agora vocês já estão prontos para fazer os exercícios. Tem lá as atividades de fixação que vocês já podem fazer, que vão envolver tanto a carga, os processos de eletrização, quanto essa lei de Coulomb aí, né? Então, vão lá fazer os exercícios. Vocês têm uma semana para entregar, então, qualquer dúvida, é só falar comigo aí, põe lá no fórum, tem um canalzinho de contato direto também. Fiquem à vontade, tá? Não tenham vergonha de me chamar, não. Estou aqui para ajudar vocês. Bom trabalho para vocês e até o nosso próximo encontro, que agora será ao vivo, hein? Semana que vem é ao vivo, ok? Vai ser um grande prazer reencontrá-los. Grande abraço.